O Evangelho de João, capítulo 4, é onde está escrita esta história. Então, rapidamente, vamos abrir a Bíblia e eu só vou ler um versículo. Depois nós vamos falar sobre outros textos. Aliás, toda essa história tem ensinamentos preciosos, mas eu quero começar somente com o versículo número 4. Então, João 4:4. Agradeço a presença de Deus aqui com a gente hoje, sua inspiração, os louvores. Agradeço a todos os amigos, visitantes que estão conosco, não só aqui no presente, mas também pelas vias da rede social, e que Deus continue a abençoar e fale poderosamente ao seu coração. Muitas vezes, ao reler esse meu sermão, acrescentar no estudo, eu me comovi. Em muitos momentos desta história, eu fiquei tocado, porque ela falou muito ao meu coração. E diz assim a Bíblia: era-lhe necessário passar por Samaria. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário, repita comigo: era necessário que ele passasse pela Samaria. É necessário cada pessoa ter um encontro com Jesus. É necessário. Em algum momento da tua vida, Jesus vai aparecer. Aquela mulher ia buscar água todos os dias. Todo dia ela ia buscar. Com certeza era muito monótono. A vida dela, nós vamos ver, estava muito complicada, aliás. Mas um dia que ela foi lá no poço, quem que ela encontrou, irmãos? Jesus. Já vou começar a chorar aqui. Já estou emocionado com essa história. Espero que ela toque o seu coração. Naquele dia foi diferente. Ela estava indo, e quem estava lá? Jesus. Nada mais, nada menos que o próprio Jesus estava lá esperando ela. Não foi um encontro por acaso. Não foi um encontro por acaso. Aquele encontro estava nos planos de Deus. Bendito é o homem, a mulher, o jovem. E quando Jesus bate no coração, ele sente. E chegou o momento. Chegou o momento de estar com Jesus. O mais razoável que Jesus saiu da Judéia e foi para Samaria. Ele estava indo para Jerusalém e precisava passar pela Samaria. Mas o mais razoável nesse caminho não era ir pela Samaria. O mais razoável era percorrer a beirada, as margens do Rio Jordão, onde tinha água. Na Samaria era mais difícil, porque era uma região montanhosa. Então a viagem ia ser muito mais difícil para Jesus e para os seus discípulos. Muito interessante essa cidade. Ela é citada lá quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, dizendo: ide. Isso foi colocado ali em Atos, foi escrito por Lucas em Atos 1:8. Ele diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e a Samaria. Olha a cidade sendo citada aí pelo próprio Jesus, falando assim: as missões têm que ser levadas a todos os lugares, inclusive a Samaria, um lugar difícil, um lugar que até não merece ser pregado o evangelho lá, por ser uma cidade complicada, mas é preciso ir para Samaria. Por mais difícil que seja a igreja ir dos lugares falar do amor de Deus, é preciso ir, porque tem pessoas lá, e até os confins da terra, ele diz, em Atos 1:8, parte B. Realmente, vamos ver nessa noite o que realmente foi necessário para aquela mulher abrir o coração. Estamos nessa série. Começamos com Zaqueu, depois falamos sobre Pedro, e agora sobre a mulher samaritana que abriu o coração. Domingo que vem é sobre o ladrão da cruz, e a gente encerra. O coração de uma mulher. Coração de uma mulher. O Espírito Santo então guiou Jesus, o Messias, para aquele lugar. Era uma cidade caótica, Samaria.
Era um lugar caótico, imoral. Ali existia um ódio mortal entre as religiões. Era uma mistura do povo judeu com assírios, e sacrificavam ídolos, e pegavam os ossos e colocavam nas casas. Era uma confusão religiosa em Samaria. Uns ainda respeitavam o Deus de Abraão, de Jacó, e outros se misturavam com outras religiões. Era uma cidade complicada, e pior ainda, existiam assaltos, violências eram comuns naquela região montanhosa, especialmente aos judeus. Então, se tivesse algum judeu passando por ali, já tinha uma rixa entre eles. Possivelmente os assaltantes iam dar prioridade para aqueles que estavam com aquela roupa estilo de judeu. E foi até reconhecido, a mulher viu que Jesus era judeu pela roupa, pela barba. Era uma cidade assim. Para vocês terem uma ideia, até os discípulos do Senhor também falaram e até pediram que caísse fogo do céu sobre os samaritanos. Isso está em Lucas capítulo 9, verso 51. Diz assim, vou ler, Lucas 9, 51. Aproximou-se o tempo em que seria elevado aos céus, e Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo a estes, entrando nos povoados samaritanos, para que fizessem preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que eles estavam indo para Jerusalém. Tinha que passar pela Samaria para ir no templo adorar, nas festas. Então era comum os judeus passarem por Jerusalém. E aí Jesus falou, vamos preparar lugar para que eu durma lá. Mas ao verem isso, que eles não foram bem recebidos pelos samaritanos, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Você veja que até dentro do coração dos próprios discípulos tinha essa rixa com os samaritanos. Talvez sabendo disso, Jesus pediu para eles irem lá na cidade comprar alguma comida, para que ele ficasse sozinho ali. Se de repente os discípulos estivessem ali, eles não iam olhar com bons olhos para a mulher samaritana. Então Jesus tinha preparado tudo para este encontro, porque ele sabia que existia essa rixa. Mas Jesus sabia que a sua ida para Samaria seria fundamental para o seu ministério, seria digno para o seu ministério, seria um ponto primordial, um auge do seu ministério passar por Samaria. E a palavra, irmãos, que Jesus nesse momento destruiu, quebrou, foi a palavra preconceito. Muitos autores e comentaristas falam que ali Jesus quebrou um paradigma de conversar com uma mulher. Jesus então para em Sicar, verso 5. Sicar era uma aldeia que ficava entre os dois vales, o vale de Ebal e o vale de Gerazim. Então esse poço de Jacó ficava mais ou menos 1,5 km do centro da cidade, ficava afastado. E essa mulher saía do centro, andava 1,5 km até o poço para pegar água. O quadro ali do encontro dos dois foi um quadro de cansaço. Tanto Jesus estava cansado, porque ele tinha percorrido, alguns estudiosos dizem que quase 100 quilômetros, é muito longe. Ele andou 100 quilômetros com seus discípulos para atravessar, para ir até esse lugar. Ele estava muito cansado, Jesus. E aquela mulher também estava cansada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava muito mais cansada que o Filho de Deus. E esse cansaço era dos dois, porque também o local lá era muito quente. Todos que vão visitar aquela região dizem que é muito quente esse lugar. Foi um encontro marcado? Será que foi um encontro ocasional? Era a hora das mulheres irem buscar água naquele horário de calor? Todos os estudiosos dizem que não era comum as mulheres irem buscar água naquele horário do meio-dia, na hora nona, como diz a Bíblia aí, na hora nona, hora do sol a pindo. Não era comum, mas aquela mulher estava ali, nesse horário.
Um encontro então com uma mulher, irmãos, uma pessoa só. Então, isso já é um ensinamento para nós. Tem pastores e pregadores que gostam de lotar estádios. Ele não prega para uma pessoa, para 5 pessoas. Ele gosta de pregar para uma multidão. Jesus, ele pregou às multidões, mas os momentos mais especiais que Jesus mais apreciava eram um a um. Ele pregava para uma pessoa só. Ele olhava para a necessidade daquela pessoa. Por isso que o nosso Deus é individual. Ele é seu. Jesus, ele vai falar com você. Ele está interessado em você, em cada um de nós particularmente. Primeiramente, irmãos, então aconteceu um silêncio entre os dois. Jesus estava ali aguardando. A Bíblia diz que a mulher disse que ele não tinha com que tirar a água, ele estava com muita sede, estava com muito cansaço. E aqui mostra a natureza humana de Jesus. E ela chega e começa a tirar água do poço. Talvez ali gastou cerca de 15 minutos para tirar a água do poço, pegar, jogar e tirar. E Jesus ficou só observando. Quando ela tirou a água, talvez Jesus tivesse esperado um pouquinho mais, não sabemos quanto tempo levou. Mas o fato é que os dois ficaram em silêncio ali. E alguém tinha que puxar a conversa. Então Jesus começa então quebrando esse paradigma e puxando uma conversa com ela. Porque, irmãos, os judeus consideravam os samaritanos impuros. O judeu tem muito esse negócio de impureza, né? Tem que lavar a mão, tem que lavar os pés, tem que lavar e limpar, é uma necessidade por isso. E esses samaritanos não tinham essa higiene. Então só o fato de pegar uma caneca para levar, Jesus pegar aquela caneca e colocar a boca ali já era impuro. Ninguém faria isso na época dele. Mas Jesus quebrou isso, irmão, mostrando o seguinte, que o Evangelho tem que quebrar barreiras, quebrar preconceitos. E o preconceito tanto de quem recebe quanto quem leva. Muitas vezes nós não acreditamos que aquela pessoa pode ouvir a mensagem e receber o Senhor. Achamos que ela não precisa, que ela não pode, que ela nunca vai aceitar. É o preconceito nosso. Deus só quer que a gente comece o diálogo, que a gente abra a nossa boca e ali começa então. Jesus então, irmãos, puxa. Então a primeira coisa que Jesus faz, fala com ela, dá atenção a ela. E ele fala no verso 7, dá-me um pouco de água, dá-me um pouco de água. E a mulher logo responde, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque ela sabia que os judeus eram preconceituosos, não queriam nem conversar, pegar, saber nada dos samaritanos. E por isso que ela fala desse jeito. Ali então, Jesus já começa a ver o que estava no coração dela. Jesus começa um diálogo com a pessoa primeiro para conhecer o coração dela. Aquele coração estava com um problema sério, irmãos. Estava doente, igualzinho o nosso coração. Ninguém, irmãos, tem que estar 100% perfeito. Aliás, ninguém é perfeito aqui. Todo mundo tem algo para tratar no seu coração. E aquela mulher estava com sérios problemas. Jesus então quebra barreiras de preconceito. E Jesus mostra aqui que não há por que pensar que a pessoa não precisa. Todos precisam. Todos precisam de alguém para conversar. Estava falando com uma irmã que está passando dificuldades. E não é uma, nem duas, várias. E tem esse problema da ansiedade. Eu falo, irmã, você não pode ficar sozinha. Você tem que encontrar uma pessoa, ou um pastor. Agora nós temos vários pastores na igreja. Você tem que procurar um conselheiro, procura um psicólogo, um psicanalista. E depois não deixe eu esquecer que eu tenho um anúncio para fazer no final do culto sobre isso. Procura alguém para conversar. Alguém precisa te ouvir. Todas as pessoas precisam aí de um terapeuta, de um ouvido para ouvir, de alguém para entender, para ouvir o seu choro. Todos precisam. Existe uma sede, irmãos, nas pessoas ricas, já tem tudo, nas pessoas mais pobres,
nas pessoas que são super inteligentes, que você pensa, essa pessoa já sabe tudo, às vezes não sabe tudo, das pessoas mais simples. Existe, irmãos, uma sede no coração dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Existe essa sede. Existe uma necessidade essencial dentro de cada pessoa. E Jesus estava tentando ver exatamente isso. Qual é a tua necessidade? O que você está passando? Aliás, irmãos, eu acredito que Jesus tinha tanta capacidade de ler a pessoa, ler no rosto dela, ler no olhar dela, na maneira do ombro estar para baixo, para cima, enfim, existe uma comunicação não verbal, corporal, que ali você já sente que a pessoa não está bem. E Jesus olhou para aquela mulher e falou, ela precisa. Eu queria que você falasse sério com Deus essa noite. Você precisa. O que você está precisando? O que o teu coração está precisando de Jesus? Jesus quebra o preconceito e ele diz, existe uma sede, existe uma necessidade dentro de cada um. Jesus não perde tempo em explicar quem ele era no começo. Jesus não para pensar, olha, não, calma. Jesus não perde tempo. Jesus muda o foco e oferece para ela um presente. Jesus oferece para ela um presente, que aqui ele chama o dom de Deus, verso 10. No verso 10 diz assim, atenção lá o pessoal da mídia, diz assim, se vocês conhecessem o dom de Deus, e quem lhe está pedindo, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a você água viva. Irmãos, por isso que esse encontro foi um dos mais importantes de Jesus, foi muito revelador. Aqui mostra que Jesus quer atingir a sede do coração humano, a sede do nosso coração. Se você conhecesse o dom de Deus, água viva significa, que Jesus estava dizendo aqui, é água constante, água que flui, que não acaba nunca. Aquela água que ela ia buscar todo dia, ela levava para casa, tomava, fazia lá e acabava. Ela tinha que voltar lá e pegar de novo, e voltar lá e pegar de novo. Que trabalheira. Mas Jesus está oferecendo uma água viva. Nós não sabemos muito bem sobre isso, porque nós temos água encanada, né? Então, na nossa casa, às vezes quando falta água, você fica o quê? Chateado ou fica feliz? Quando falta água aqui, na tua casa lá. Aqui não acontece muito isso, né? Não falta água lá? Agora, o normal é nunca faltar. Então a gente não sabe o que é não beber água, sentir sede. Tem gente até que vem às vezes buscar água aqui da igreja, né? Então, irmãos, Jesus estava falando disso. Nós temos esse privilégio. Agora fica sem água para você ver. No verso 11, o Senhor não tem como tirar a água, ela diz. O Senhor não tem como tirar a água. Ela até deu talvez uma risadinha, fez pouco caso de Jesus. O poço é muito fundo, onde pode conseguir água viva? O poço ali para eles era a salvação dos viajantes. Aquele poço de Jacó ali era a solução para o gado, para a vida deles, para todos que estavam fazendo essa viagem longa, todos paravam ali. E ela falou, Jacó nosso pai, que fez o poço. Então ele foi um grande homem, ele foi o salvador dos seus dias, e até hoje esse poço está abençoando muita gente. E o Senhor, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Nesse momento, irmãos, o coração da mulher estava totalmente fechado, porque no coração dela pensou no racional, no entendimento. Ela não entendia ainda quem era Jesus. Jesus estava ali antes de tudo, conhecendo o coração dela, aonde estava a sua maior necessidade. Então Jesus estava ali com muita paciência, ouvindo ela. E Jesus até falou, eu conheço Jacó, eu
nisso, Jacó. O coração da pessoa, irmão, só vai se abrir quando ela entender o que ela está precisando. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o seu problema? Jesus estava querendo saber isso. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? O coração de uma pessoa, ela só vai se abrir quando nós, digamos assim, falarmos de Deus para ela, os evangelistas entenderem qual é a necessidade dela. Não adianta muito você falar, olha, Jesus podia falar, olha, eu sou o Salvador, você tem que me aceitar. Não vai adiantar. Jesus tinha que conhecer antes o que estava por dentro. Jesus então gasta seu tempo com esse diálogo e começa a falar sobre água. Vou até beber aqui. Ninguém, irmãos, abre o coração forçadamente. Olha aqui, abre o teu coração. Ninguém é obrigado a abrir o coração. E Jesus não, ele espera, ele bate na porta e espera você abrir. Essa mulher, por enquanto, ela estava ali atrás da porta, ouvindo só. Quem é que está aí? O que você está falando? Mas não abriu a porta ainda. Ninguém é obrigado a abrir. A vida dessa mulher era muito complicada, irmão. Primeiro, não tinha estabilidade financeira para sobreviver. Você sabe que a mulher naqueles dias dependia do marido. As mulheres, elas trabalhavam, mas em casa dependia do marido. E ela tinha que buscar água todos os dias para sua sobrevivência. Ela tinha no coração dela uma crise existencial, que ela existe especialmente para quem ainda não tem Jesus no coração. Às vezes até quem tem Jesus no coração fica aí com questionamento sobre a vida. Imagina quem não tem. Ela não tinha crise. Ela era rejeitada por todos. Ela tinha um problema de rejeição. A história conta que ela tinha muitos maridos. Ela foi rejeitada pelos maridos. E era rejeitada pela sociedade também, que não via ela com bons olhos. A princípio, parece-me que ela não era prostituta. Ela tentava se casar, não dava certo, casava de novo. E outra coisa, ela não sabia nada, porque a mulher naquela época não recebia educação formal, então ela não tinha capacidades. A vida era toda bagunçada, cheia de amantes, muitas tentativas de ser feliz no amor. Como é o coração de cada mulher? Ela estava decepcionada também com a adoração. No diálogo aqui mostra isso. Ela tem dúvidas sobre a adoração. E você sabe que adoração é coração e alma. Se Deus não está no seu coração e na sua alma, você não consegue adorar a Deus, porque Deus quer o primeiro lugar do seu coração e da sua alma. Ela não tinha isso, porque ela estava decepcionada com isso. Ela não confiava em ninguém, por isso que ela tratou Jesus dessa forma. Ela não confiava em ninguém. E Jesus falou: quem beber desta água aqui vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der vai jorrar pela vida eterna. Jesus falou para, estava começando a se comunicar com a alma dela, com a necessidade dela. Então, em primeiro lugar, Jesus começa a falar com ela, já quebrou aí para começar a conhecê-la. Segundo, Jesus oferece a ela a água da salvação. Verso 14: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Verso 14: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então a água é a água da salvação. Iremos, irmãos, encontrar muitas crises. Iremos encontrar pessoas com muitas crises, como essa mulher. Pessoas em busca de significado, pessoas em busca da cura da sua alma, pessoas em busca de paz. Tenho certeza que são essas coisas que o teu coração busca: a cura para as suas manias, para os seus temperamentos, para a sua impulsividade, para as suas
para os seus vícios, tentações. Nós vamos encontrar pessoas assim. Jesus convida ela a abrir o coração para se conectar com a vida eterna. A vida eterna. A conversa de Jesus então passa daquela água para começar a falar sobre a vida eterna. Ali então o interesse da alma de cada um, porque na alma de cada um está um vazio. Até o Eclesiastes fala muito isso, né? Há tempo para tudo debaixo dos céus, né? Até a música fala. E lá no final da aula de Eclesiastes diz assim: e Deus colocou no coração dos homens a eternidade, mas eles não entenderam. Deus coloca essa eternidade. Às vezes, irmãos, Deus não muda as circunstâncias da vida. Deus não muda as circunstâncias, mas Ele muda a gente para que a gente enfrente as adversidades. Repetindo, às vezes Deus não muda as circunstâncias da nossa vida, mas Ele muda a gente para que a gente tenha forças para suportar essas circunstâncias. Tem muitas pessoas até na igreja que continuam com essa sede, porque ficaram ali naquele momento. A mulher começou a abrir o coração, mas ela ficou olhando pela brecha a Jesus. Tem muita gente que está na igreja, mas ainda não abriu totalmente o coração para Jesus. Precisa abrir o coração para beber desta água. Lembre-se que é uma fonte corrente, uma fonte a jorrar, que significa o quê? Não é aceitar Jesus e pronto. Zaqueu, a história que nós ouvimos, desce daí, ele desceu, Jesus entrou na sua casa, ele começou as mudanças, mas Zaqueu com certeza se tornou um discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, tem que continuar seguindo. Esse jorrar é na caminhada com Jesus, é que nós vamos ter essa água constante. Não é só um evento, aceitei Jesus, recebi a água da vida, acabou. Não, ele vai jorrar. No verso 15, então, a mulher começa a abrir o coração dela e ela diz assim, verso 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Esse negócio do voltar aqui estava incomodando ela. É aquela pessoa assim, eu caio, aí eu peço perdão, o Senhor me perdoa, aí durante a semana eu caio de novo. Eu estou cansado desse movimento, eu pego toda hora, eu caio, volto. Estou cansado disso. Estou cansado de vir aqui. Essa água não está me saciando, essa água não está fluindo dentro de mim, essa água aqui não está resolvendo o meu problema. Eu preciso dessa água. Eu quero essa água diferente, que vai saciar mesmo. Então aqui a mulher começa a abrir o coração, e Jesus então toca o coração dela. Como é que Jesus toca o coração? Aí vem o verso 16, irmãos, e diz assim: olha, vai e chama o seu marido e volte. Aqui começou então a ficar mais difícil para ela. Até agora estava tudo bem, e com certeza essa água seria de graça, mas Jesus começou a resolver o problema dela. Jesus já tinha então entendido qual era o problema dela. Jesus agora então ele penetra mais no íntimo dela e toca as áreas mais sensíveis de cunho emocional, de cunho pessoal, falando sobre a questão pessoal. Jesus então, irmãos, ele joga com a verdade. Ele não vai esconder aquilo que nós somos, o pecado que nós temos, colorido, e nós muitas vezes achamos que é colorido. Jesus não esconde as cores. Ele, como que um olhar raio-x, que vê tudo da gente por dentro, não tem como esconder nada dele. Então ele vem e fala. Ele já bem à vontade na conversa, a mulher já bem à vontade já na conversa, fala para ela e responde Jesus a verdade. Eu não tenho marido, ela diz. Então o que ela faz? Abre o jogo, confessa. Então o primeiro passo para abrir o coração para Jesus entrar é confessar. Realmente eu tenho esse problema, a minha vida
é essa, eu tenho esse problema. Jesus pediu isso para ela. Ela poderia ter dado desculpas, né, irmãos, como muitos dão. Não é isso. Eu não vou chamar meu marido porque ele está ocupado. Ele não pode vir aqui, Jesus. Ela podia ter falado desculpas para Jesus ali, mas ela não fez isso. Ela falou a verdade para ele. Não tenho marido, ela respondeu. Alguns estudiosos querem tentar entender o que essa mulher tinha de problema, que ela 5 maridos não dava certo. Nós não sabemos, irmãos, por que esses casamentos não deram certo. Nós sabemos aqui o porquê muitos se separam, os porquês muitos não aguentam. E aí eu vou dar agora, irmãos, vou pedir licença e vou dar aqui uma dica para os casais e para os noivos e para os namorados. Eu vou ser bem direto, sem rodeios. Os conselheiros de casais vão ter que fechar os ouvidos agora pelo que eu vou falar. Porque o casamento, irmãos, é um negócio muito complexo, sim, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito simples. Eu tenho dado alguns conselhos aí para alguns casais simples, mas muito simples mesmo, e qualquer jovem vai entender agora o que eu vou falar. Não sei se esse era o problema dessa mulher, mas eu sei quais são os problemas que mais acontecem hoje no casamento. Como é que uma mulher pode deixar um homem feliz, um marido feliz? 2 coisas. Olha só, é bem simples, hein? E nós temos só adultos aqui, né? Tem alguns adolescentes aí. 2 coisas para fazer um homem feliz. Primeira, não ser uma mulher chata. Primeira coisa. Homem nenhum gosta disso. Olha o segredo. Os maridos, por isso que eu falei para os conselheiros de casais fechar o ouvido. É muita coisa, mas eu só vou falar de 2 principais. Você quer ter o teu casamento abençoado, feliz? Veja isso, não ser assim. Agora tem níveis, nem um pouquinho, toda mulher é, não sei. Seja menos possível. E segundo, fazer um homem feliz, sexo. Sabia, né? Porque, pastor, mas isso é tão simples. Mas esses são os 2 maiores problemas que os casamentos se enfrentam hoje, irmãos. A mulher não querer fazer sexo e ser muito chata no pé do marido. Isso aí ninguém aguenta. Marido nenhum aguenta. Quem sabe esse tenha sido um dos problemas da mulher, que ela não conseguia sustentar os seus casamentos. Vocês estão dando risada, mas guarda isso aí, viu? É isso aí. E o que calma aí, mas não terminou. E o que os homens têm que fazer para as mulheres serem felizes? Ó, 2 coisas. Primeiro, ser carinhoso, educado. Primeira coisa. Mulher nenhuma gosta de homem bruto, grosseiro, mal educado, e trata mal. Primeira coisa. Segunda, não é você ter muito dinheiro, gastar e shopping, não é isso. Mas é a segurança de não faltar nada. É o marido ser trabalhador, não gostar de trabalhar, ter responsabilidade, não deixar de faltar nada em casa. Se o marido fizer isso, lógico, tem outras coisas. Mas se ele fizer essas 2 coisas, já vai ser um casamento acima da média. Agora eu pergunto para os conselheiros de casais: estou certo ou errado? Guarda isso. Guarda bem isso. Pastor, mas o espiritual é lógico. Isso aí já está implícito. É lógico, uma vida espiritual, uma vida de oração, homem de Deus, mulher de Deus. Isso já está certo. Eu estou falando dentro já dos evangelhos, nós, casais evangélicos crentes.
Esses são os dois grandes problemas que talvez a mulher samaritana lidou. E eu aconselho aí a todos que têm esse problema, que vão para o casamento, para serem felizes, façam isso. Os homens façam isso, as mulheres façam isso. Jesus toca o coração dela, irmãos. Verso 17 e 18. Você falou corretamente dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então Jesus diz, na verdade ele está falando o seguinte: eu conheço a sua dor, eu conheço o seu abandono, eu conheço o seu pecado, conheço toda a tua história, a tua fragilidade. E aí a mulher disse: eu vejo que tu és profeta. Verso 19, eu vejo que tu és profeta. Aqui, irmãos, a porta do coração dela já estava bem aberta, já estava quase totalmente aberta, e ela já estava olhando para Jesus. Mas daí vem o verso 20, que é o último ponto aqui. Jesus revela a ela a verdade de quem ele é. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela ainda tinha dúvidas sobre a verdade. Eu preciso saber a verdade. Eu via a vida inteira eles contando essa história de que o lugar da adoração é aqui, vocês dizem que é lá. Ela queria saber isso. Verdade. O coração dela ainda tinha mais uma dúvida. Impressionante notar, irmãos, que a verdadeira necessidade dela era sobre adoração também. Queria saber a verdade, aonde é realmente o local. A necessidade na essência é o altar da adoração. Está ali o lugar onde Deus quer reinar, quer entrar. Por exemplo, Jesus bate a porta do coração, você abre e ali vai ter um trono. Dentro da tua vida tem um trono, um lugar. É ali que Jesus quer entrar. Então, nesse momento, quando ela fala onde é o lugar da adoração, Jesus fala assim: não é um lugar, não é em Jerusalém, um lugar físico, não é um horário, é o teu coração, o lugar da adoração. Não importa, porque a necessidade sua é o seguinte: o teu coração aberto para o Pai, Ele quer entrar e tomar o lugar do seu coração, na sua vida. A sua grande necessidade está aí, o lugar certo. Ela precisava de uma segurança existencial diante das suas crises morais. Ela precisava dessa segurança. Jesus não foi direto no começo, falando da água, começou falando da água, mas aqui agora, quando ela abriu o coração, ele falou: olha, aqui está o seu pecado, e agora aqui está alguém que vai perdoar os seus pecados. Ela expôs o seu problema. No verso 21 e 24, Jesus diz assim: creia em mim, mulher. Jesus fala: creia em mim, mulher. Acredite no que eu estou falando. Está próxima a hora em que você, então agora a salvação está próxima de você, porque você abriu o coração. Da próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram quem vocês conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora coloca o teu coração, no altar do teu coração, em espírito e em verdade, todo o seu coração, coloca ele. Deus não está interessado no lugar. Os verdadeiros adoradores são aqueles que não são preocupados com rituais, com o local, com as superficialidades da fé. Não, o Pai procura um relacionamento verdadeiro. Esse relacionamento dos dois ali, conversando, aquele conversa, um coração genuíno, é isso que Jesus está falando, do verdadeiro adorador. E aí ela fala: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, verso 25,
está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Eu não sei como, irmãos, aquela mulher, mesmo sendo sem instrução, ela ouvia falar das histórias, e ela ouviu falar que viria um Messias, alguém que iria libertar, trazer a salvação para todos. E no verso 26, então, depois da mulher estar com o coração bem aberto, Jesus mostra o Evangelho para ela. Agora está na hora certa de você saber. E pela primeira vez ali, Jesus revelou quem ele era. Na história do Evangelho, aqui Jesus falou claramente. Na outra vez ele perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, Moisés e tal. Mas e você? Aí Pedro falou: tu és o Cristo. Aqui Jesus falou: olha, eu sou o Cristo. Eu sou. Verso 25. 26, está aí. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora sim, irmãos, o coração dela recebe, abre totalmente a porta do coração, e ela recebe a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus não prometeu para ela um marido novo. Ela já teve 5. Não era essa a solução. Talvez para ela, antigamente, a solução era ter um marido, era ter preenchido suas necessidades, segurança material, sexual, emocional. Acontece isso. Todos nós temos essas carências, mas não era isso que ela precisava. Jesus não ofereceu um marido novo, Jesus não prometeu um novo templo de adoração. Jesus prometeu só uma coisa: a vida eterna para ela. Independente, aleluia, irmãos, independente do que iria acontecer com ela. Agora antes ela era pecadora, perdida, condenada, incompleta, cheia de vazios interiores, e agora ela é uma pessoa perdoada, achada, garantida a vida eterna. Ela recebeu a graça de Jesus. Essa mulher se tornou uma grande evangelista lá em Samaria. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, verso 29: venham ver esse homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Então ela saiu comunicar: olha, parece que é o Cristo, porque ele falou tudo que eu tinha no coração. Você quer também resolver as coisas do seu coração? Ele vai revelar as coisas íntimas, a solução. E eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo em paz como eu nunca senti. Então eu estou falando, eu estou anunciando, eu estou feliz. E no verso 39, 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximavam dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente quem? Salvador do mundo e meu. A mulher falou: Jesus é meu. Ele ouviu, ele me ouviu. Ele sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe tudo que tem dentro de mim. Quero falar isso para você: Jesus sabe de tudo que tem dentro de você. Então abre o teu coração para Ele. Terminando essa noite, irmãos, foi um encontro agendado no coração do Pai. Uma mulher que realmente estava no seu limite do cansaço, todos desprezada, era desprezada, abandonada, buscava o sentido para a vida, a razão de viver. Barreiras precisaram ser quebradas, tanto por ela quanto por Jesus. Mas houve então a quebra da barreira dela, do coração dela. Assim como Jesus descansou junto ao poço, Jesus ficou esperando aquela mulher. Jesus esperou ela. E Jesus esperou pacientemente ela chegar.
E Jesus espera também pacientemente você abrir o seu coração para Ele. Jesus espera. Aleluia. Ele nos conhece muito bem. Como Ele conhece a vida da gente? Irmão, ninguém conhece a vida da gente. Só a gente e Jesus. Ele também quer ter uma conversa conosco. Jesus quer ter uma conversa conosco. Uma conversa franca, aberta. Ele quer ouvir a gente. Deixe de lado o preconceito. Jesus deixou o preconceito. Deixamos de lado o preconceito. Feche seus olhos. Ela tinha um cântaro. Aquela mulher tinha um cântaro. Ela deixou para trás o cântaro. Deixa para trás essa água que te dá sede. Deixa para trás os seus pecados. Deixa para trás aquilo que te prende, que você está cansado, que toda vez é igual. Deixa para trás isso. Joga fora isso. Deixa para trás. Volte-se para Jesus. Abra os seus olhos espirituais e veja quanto Jesus ama você. Ele conhece o seu coração. E dependendo de que se você abrir o coração, ele nunca mais será o mesmo. Aleluia. Ele tem vida abundante, Ele oferece água da vida que vai jorrar e nunca mais vai acabar. A graça dele, a vida dele sobre a sua vida. Jesus é especialista em ajudar pessoas desprezadas. Jesus quer essa noite. Ele foi enviado pelo Pai para te dar vida eterna, a água da vida. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, esse momento, Senhor, tão especial para nós, onde nós ouvimos a Sua palavra, onde nós, Senhor, sentimos nosso coração se abrindo para coisas às vezes ocultas que estavam lá dentro, que foram reveladas por Jesus. Se alguém essa noite, Senhor, entregando a sua vida, entregando, Senhor, o seu coração, suas emoções, pessoas que estão desprezadas, foram, ó Deus, machucadas, pessoas, ó Pai, que precisam das suas vidas curadas, como essa mulher. Obrigado, Senhor, porque mesmo com todas as dificuldades, Jesus parou para falar com ela, ela foi abrindo o coração, e Jesus foi entrando, Jesus foi convencendo com o Teu Espírito Santo, com a Sua graça, com o Seu amor, e ela recebeu a Jesus no seu coração. Que assim o Senhor faça aqui as vidas que estão aqui presentes nesta noite. Essa é a minha oração, Pai. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar nesse momento, esse louvor para encerrar.